A Lídia, a Lídia é uma missionária do CEBI, mãe do CIMI também, né? E atua já há bastante tempo junto aos povos originários lá em Dourados, os Guarani Kaiowá. E, e esta noite ela vai nos contar o que bebeu do corpo das mulheres indígenas. O resultado desse convívio já de longo tempo que ela tem com esses povos, as lutas, o dia a dia. Então, a Lídia, por gentileza, se apresente aí mais um pouquinho sobre, né? Fala conosco sobre você, sobre sua vida, sobre sua liderança enquanto missionária, mãe e bastante ativa junto aos povos originários lá no sul do estado. Então, boa noite. Eu sou Lídia Farias, conforme já fui apresentada, né? Sou missionária do Conselho Indigenista Missionário e sou natural da cidade de Altamira, no Pará. Já moro no Mato Grosso do Sul há 16 anos e trabalho, né, nesses 16 anos diretamente com o povo Guarani Kaiowá, no sul do estado de Mato Grosso do Sul, e com outros povos aqui na região norte do estado, que a gente denomina faz essa divisão para a gente se situar geograficamente, né? Então, os Kaiowá e Guarani estão localizados mais nas proximidades da fronteira com o Paraguai, que é o país vizinho aqui, e a região norte, que nós chamamos, são os povos que compõem a região do Pantanal, sul-mato-grossense, e que fazem fronteira mais próximo com os países da Bolívia, né, do outro lado do estado. Então, nós estamos aqui numa região fronteiriça, e isso é um ponto que já é o início das minhas falas, né, sobre os desafios de estar num contexto de fronteira no trabalho com populações indígenas. E hoje eu fui convidada aqui para falar, né, como que as mulheres indígenas me saciaram. Vou usar essa expressão, não é o tema exato, né? Mas é de como eu bebi na fonte dessas mulheres indígenas. Então, eu vou mudar a palavra e dizer como que as mulheres indígenas saciaram a minha sede, no primeiro momento, de ser mulher, né? Então, as mulheres indígenas, elas me inspiram a ser uma mulher diferente. Elas me inspiram a ser uma mulher que luta, porque todas elas estão aqui onde nós estamos, lutando. Lutando por direitos, lutando pela garantia de seus territórios tradicionais, lutando pela manutenção dos seus costumes, das suas línguas, das suas tradições, das suas crenças. Então, a primeira fonte que eu bebo enquanto mulher não indígena, na fonte das mulheres indígenas, é a luta, o espírito de luta que é constante e permanece por muitos séculos já aqui nessa região do país. Depois disso, também bebo na fonte das mulheres que são aguerridas, porque não é só lutar, mas é ter coragem para enfrentar muitas adversidades onde essas mulheres estão condicionadas a viver. Então, elas têm uma coragem que, muitas vezes, enquanto mulher, eu não consigo entender de onde que sai essas motivações para tantas mulheres com tanta coragem enfrentarem, né, o dia a dia que acontecem no dia a dia dessas comunidades indígenas. Depois, eu trago também a fonte da esperança. Porque, como mulher, eu tenho muitos privilégios, sendo mulher não indígena. E eu só identifiquei esses privilégios
quando eu pude olhar e conviver e aprender com as mulheres indígenas, que são muitas vezes desprivilegiadas apenas pelo recorte étnico. Então, muitas vezes elas não existem, muitas vezes elas são invisibilizadas apenas pelo recorte étnico, apenas por esse adjetivo, mulher indígena. Então, quando eu vejo as mulheres indígenas com toda essa coragem, com toda essa luta, e percebo o meu lugar de fala, né, que muitas vezes a gente reclama enquanto mulher não indígena, né? A nossa tendência é de estar sempre numa busca constante por algo maior, algo melhor, e isso é constitutivo de nós mulheres. As mulheres indígenas também são assim, né? E isso nos esperança, nos faz acreditar num outro mundo possível, né? As mulheres indígenas no Mato Grosso do Sul, elas são responsáveis pela manutenção da luta pela terra, enquanto os homens buscam, né, fora do Estado, muitas vezes, a subsistência financeira para dentro dessas casas, essas mulheres precisam manter-se, né, dentro de um contexto de violações de direitos, elas precisam guardar como tesouros, né, as suas culturas. Elas precisam transferir como tesouros os seus valores para as suas crianças. Elas precisam transmitir conhecimentos de seus antepassados que outrora deixou de estar por perto por conta da falta dos seus territórios tradicionais. Então, é neste contexto que as mulheres indígenas estão inseridas, é que elas precisam, ainda assim, fazer a manutenção do modo de ser Guarani Kaiowá, do modo de ser Quiniquinal, de onde elas estão. E isso para a gente, enquanto missionários, né, missionárias do CIMI, e enquanto mulher, isso é muito motivador, porque não há comodismo, não há comodismo na luta das mulheres indígenas. É sempre constante as lutas diárias, né, pela sobrevivência, num cenário de violências, né? Então, eu me sinto muito privilegiada de ter podido conhecer um outro jeito de ser mulher, né? Um outro jeito de acreditar na minha capacidade enquanto mulher, porque ao olhar essas mulheres indígenas nesse contexto que eu estou falando, eu percebo que a luta por todas as vertentes, né, da nossa vida, ela perpassa por essa manutenção de um jeito próprio nosso enquanto mulheres, né? Então, assim, as mulheres indígenas, elas inspiram, elas fazem com que a gente tenha o desejo, sim, de continuar caminhando, caminhando dia a dia, resistindo dia a dia, né? Então, esse era um outro ponto que eu gostaria de abordar, né? Como que as mulheres indígenas nos inspiram a resistir a todas as formas de opressão, né? Então, a resistência dessas mulheres, ela é transmitida de uma forma tão forte que desde muito cedo as meninas indígenas, né, já sabem que elas terão que resistir, resistir e resistir para continuar a existir. Então, esse era um outro ponto que eu queria abordar, né? É uma fonte vasta, presente nas mulheres indígenas, a resistência. E eu vou apresentar aqui, só para a gente dar uma olhadinha, né, nas pessoas, nesses rostos de quem eu tanto falo, e que eu tenho muita vontade de ser cada dia o mais parecido possível com o jeito dessas mulheres, pois eu sei que assim eu terei a capacidade de também enfrentar o que as atrocidades, né, que a vida vai nos dando. E
trazer aqui hoje esse tema, né, das mulheres indígenas é bastante importante, porque mesmo diante de muitas violações de seus direitos, essas mulheres carregam consigo um dom da alegria, né? E eu acho que isso é uma marca do povo Guarani Kaiowá, dos povos indígenas como um todo, mas sobretudo aqui do povo Guarani Kaiowá, a alegria. Enfrentar todas essas atrocidades de cabeça erguida, dando risada, né? Eu acho que isso para mim foi a fonte mais saborosa que eu experimentei junto com essas mulheres indígenas foi a capacidade de sorrir, mesmo quando a vida não está tão boa, mesmo quando a vida não está tão saborosa, mesmo quando a vida não está tão doce. Mas a alegria, ela transforma o nosso corpo, ela transforma o nosso espírito. E essa motivação dessas mulheres constante, né? Por essa busca incessante do seu tecorá, porque lá elas acreditam que elas poderão ser quem elas são. Então, eu vou apresentar aqui umas fotos, são bem poucas. Eu não sei se eu sei fazer isso, Amélia. Aqui. Acho que é aqui, né? Eu não... Enquanto as técnicas vão conduzindo aqui, né? A parte que a gente não sabe, ainda bem que são outras mulheres ali do lado, tem o Edmilson ali ao fundo. Eu queria tocar no último ponto com relação às mulheres, que é a sua fé. As mulheres indígenas, hoje à tarde, nós estávamos numa atividade e era um tema muito pesado, mas a Clara, que era uma Guarani Kaiowá, que estava lá conosco, ela dizia assim: tudo isso a gente só consegue continuar porque nós acreditamos nos nossos ancestrais. A espiritualidade dessas mulheres carrega elas, move elas de uma profundidade impressionante. Então, eu acho que de todos os aspectos da vida dessas comunidades e desses povos e dessas mulheres, que mais nos marca é a sua capacidade de continuar acreditando nos seus antepassados e acreditar que isso é tão sagrado, que este sim será o caminho, né? Eu vou usar a expressão aqui cristã, mas da salvação destes povos. Então, assim, ela falava com uma profundidade, né, que quando ela colocava o cocá na sua cabeça, enquanto mulher indígena, ela sabia que ali ela não estava só a Clara, né, mas ela estava se conectando com os seus ancestrais. Então, ali ela tinha segurança ao falar, porque ela sabia que ela estava junto com os seus ancestrais. Deixa eu ver se eu... E aqui, então, são algumas imagens, né? Porque, às vezes, quando a gente não indígena fala, a gente não consegue sentir o que esses povos, o que essas pessoas nos dizem. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para que a gente possa ver, porque hoje um dos aspectos que estava sendo falado era sobre a invisibilidade. Tudo isso que acontece com as mulheres indígenas acontece no ambiente da invisibilidade. Não sei se vocês conseguem ver. Estamos vendo, só que está pequeno ainda. Está pequeno? Como é que faz para aumentar? Você cancela. Vamos só voltar à projeção aqui. Faz o que você tinha feito. Aqui. Dá para ver. Tá dando para ver? Então, é uma Tá apresentação. ótimo. Tá dando para ver, pessoal? Desculpem as faltas das tecnologias, tá? É que a gente Não, tá ótimo. Dá para ver tranquilo. dá para ver. Então, aqui eu Dá. quero Muito bom. apresentar para vocês
A dona Helena, né? Ela é uma liderança, uma Nhandeci, lá do Tecorá, em Baracaí, né? E podem observar aqui que ela está com uma camisa de luta, de movimentos, né? A dona Helena, ela motivou a sua comunidade em 2014, 2013, a retornar para o seu Tecorá tradicional, em Baracaí, que fica lá no município de Iguatemi. E essa senhora, ela viveu junto com a sua comunidade muitas violências naquela luta pela terra. Mas ela tinha uma certeza, ela dizia: a minha reza me conduz para o meu Tecorá. Então, saudar aqui a dona Helena, né, que a gente está conhecendo, vocês estão conhecendo. Deixa eu ver se vai para frente. E agora? Posso? Não consigo passar para frente. Vamos projetar novamente e a gente vai refletindo junto, né? Ai, peraí, então, deixa eu pegar as fotos. É que ele não vai, vamos ver se eu vou. Ele não tá. Não, se pode ir. Não? Conseguem ver agora, gente? Só a mesma. Conseguimos, sim. É a mesma, né, que está aparecendo? Não, tem 2 homens e uma mulher. É sim, é a mesma. Não, não é, não, é outra foto. Então, Tem uma idosa e dois indígenas. Tem que ser você, né, Sueli? Só um momentinho. Ai, ai. Primeiro, para entrar aqui. É isso que vai passar? não, outro. Porque aquilo lá tá com... Só um momentinho, gente. Ixi. Acho que eu... É isso? Vai passar? Uhum. Vamos limpar ela cheia primeiro. Pode fazer no seu. É, aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue agora. Mudou a foto? Mudou? Mudou. Oh, mudou sim. Ó, isso aqui parece que foi, que não está programado, mas tá? É para ver se vocês estão prestando atenção, tá bom? É boa. Então, a gente estava falando aqui da dona Helena, agora a gente vai conhecer a Erileide Domingues. Erileide é uma jovem que defende, né, há muitos anos o seu território, que é o Guirarucá. É uma mulher muito forte, não parece que é tão jovem, né, sabe muitas coisas, e ela é a sucessora do seu Tito Vilhalva e da dona Miguela, que são um casal de idosos que tem quase mais de 100 anos. O seu Tito já tem mais de 100 anos. E a Irileide, toda vez que eu olho para ela, eu fico pensando, eu falo, nossa, essa menina tem uma coragem que ela me conduz. A coragem dela me conduz, né? Porque é uma jovem que poderia estar fazendo qualquer coisa da sua vida, mas ela decidiu lutar até onde for necessário, conforme está dizendo, para recuperar o território do seu povo. Então, é uma coragem imensurável que essa jovem traz, né? Então, ela podia estar em qualquer lugar sendo o que ela quisesse ser,
mas ela escolheu ser uma liderança e lutar pela vida e pela continuidade, né, da existência de seu povo tradicional, que é o povo Guarani Kaiowá. Essa outra senhora, perceberam a mudança do cenário? Sim? Essa outra senhora é a dona Albertina Terena, né? É uma senhora idosa que lutou desde 2006 pela aldeia Mãe Terra, né? Uma aldeia do povo Terena. Ela dizia, à época, que ela não aguentava mais ver as criações dela passando, né, para o outro lado da terra, da aldeia, e não voltando de lá. Então, a dona Albertina, junto com um grupo de mulheres ali da cidade de Miranda, decidiram retornar para o seu território tradicional. Dona Albertina, infelizmente, não resistiu ao Covid-19, né? Então, a gente sentiu muito a perca dela, porque era uma mulher muito forte, que tinha muitas referências do seu povo, mas ela não ela resistiu à bala, à expulsão, a despejo, mas ela não conseguiu resistir ao vírus do Covid-19. E esse vírus ele está relacionado também com a nossa forma de lidar com a natureza, né? Então, ela também acusa esse vírus, essa pandemia, ela acusa uma crise climática que nós estamos vivendo. Então, a dona Albertina, assim como as outras duas indígenas que eu já apresentei aqui, acreditam numa terra-mãe. E uma mãe, ela tem condições de proteger os seus filhos sempre, né? Então, quando a dona Albertina faleceu, a gente ficava pensando nessa situação. Ela enfrentou tanto para ter de volta o seu tecorrá, mas não houve tempo suficiente para que ela pudesse recuperar e cuidar de sua terra, né? E, por último, apresentar a vocês a dona Zeferina Roberto, é uma indígena do povo Quiniquinal. Ela está hoje beirando os 90 anos de idade, né? Mas é uma senhora que guardou por mais de 100 anos no seu coração e no coração dos seus ancestrais, e ela conseguiu trazer para o povo a língua desse povo. Então, é uma das últimas falantes fluentes da língua do povo Quiniquinal, né, que é um povo que teve por 100 anos a sua história de vida negada pelo Estado. E mesmo com tudo isso, Dona Zeferina, juntamente com sua família, transferiram para os vasos de barro, né? Então, essa frase ficou muito forte, porque ela é uma mulher ceramista, é uma mulher que expressou na moldagem da terra, na pintura dos vasos, né? O tesouro da vida do seu povo. Então, qualquer semelhança com aquela frase bíblica, né? Com aquela citação bíblica, guardo o meu tesouro em vasos de barro, tem muita proximidade com tudo isso que Dona Zeferina, né, guardou nos vasos de barro, o tesouro da existência do povo quiniquinal. Então, é uma língua da América Latina que está entre as 10 ameaçadas de extinção, e é um povo que segue desterritorializado, sem lugar para existir. E a Dona Zeferina acredita muito que um dia ela poderá retornar ainda para dentro do seu tecorrá, seu território, né, tradicional. Eu usei a expressão tecorrá aqui, mas tecorrá é uma expressão muito do povo Guarani Kaiowá, né, da sua própria língua, que significa o lugar onde se é. Então, era um pouco isso que eu queria dizer para vocês, né? Mulheres indígenas, elas são símbolos de luta, resistência, de esperança, de fé, e são guardiões de uma riqueza gigantesca de muitos povos indígenas, de muitas ancestralidades indígenas. E elas caminham rumo à terra-mãe, rumo à terra sem males, onde elas poderão deixar os seus tesouros, que são as futuras gerações que estão a caminho, que estão vindo atrás de nós. Então, a frase muito forte da dona Zeferina é:
Eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para deixar para o meu neto um lugar para ele existir. Muito obrigada. Depois dessas belíssimo exemplo que a Lídia traz para nós, dessa vivência com essas mulheres que, acima de tudo, são resistência e exemplo para nós. Nós deixamos aberto caso alguém queira fazer alguma pergunta e a gente vai tentando responder algum comentário, porque a beleza da partilha é essencial, né? E nós ouvimos muito dessas mulheres que lutam, que amam, que têm fé e, acima de tudo, têm esperança de que o Tecorá ainda seja realmente uma terra sem males. Então, a gente abre agora para as pessoas que desejarem, né? Ou fazer uma complementação, uma pergunta. Sintam-se à vontade. Lídia, por favor, o senhor Antônio Coelho, que é do Uruguai, pediu para repetir um pouco a geografia. Ele não entendeu Não, a geografia onde o povo está. não, eu já me fijei, eu já vi. Posso fazer uma pergunta? Posso perguntar? ¿Se escucha? Puedes, Antônio, puedes. Ah. Ô, Arcel, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Bom, tendria muitas perguntas para fazer, não, mas muitas, não, porque é uma zona muito sofrida, que tanto Argentina, Brasil e Uruguai têm culpa da guerra da Tríplice Aliança, não? É assim, Lídia, essa zona foi muito, foi agressão das tropas brasileiras, argentinas e uruguaias, devastaram essa zona, não? Estou errado, Lídia? Foi assim, não? Mas, sim, eu trabalhei perto dali e é matriarcal, porque os homens não têm, são poucos os guaranis, não? Mas uma pergunta que eu quisiera fazer, Lídia. Eu senti muita vergonha por as igrejas, tanto os menonitas no Paraguai, como a Igreja Católica, eh, a, o trato aos indígenas, não? Muita vergonha senti, não? Como é a relação das igrejas cristãs com os guaranis, os povos da zona? O pessoal está ouvindo, será? Então, boa noite, Antônio. Obrigado pela sua pergunta, né? Sim, o território Guarani foi considerado, à época, né, os invasores. Então, tudo que era Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, a qual você chamou, que aqui a gente chama da Guerra do Paraguai, né, ela foi chamada também de a invasão Guarani, né, contra o território brasileiro, na época que aconteceu. Então, esse cenário da guerra, ele também colocou os povos indígenas dessa região do país em lados adversários, né? Então, os Guarani que estavam, a sua maioria, no território paraguaio, né? Eles saem em confronto, inclusive na guerra, e eles lutam pelo Paraguai na época,
ele sai em confronto com outros povos do estado de Mato Grosso do Sul que lutaram pelo Brasil, né? Então, os Terena, por exemplo, que estavam no Chaco, no Chaco boliviano, eles lutam pelo território brasileiro em favor, né, da tríplice, né? Porque a luta era entre os três. E o Paraguai perde essa guerra. Então, hoje, no Mato Grosso do Sul, quem tem a pior situação em se falando do trato do Estado brasileiro com relação a povos indígenas é o povo Guarani Kaiowá. Mas todo o Estado sofreu, né, todos os povos indígenas desse Estado sofreram com esse processo violento que foi a guerra, né? Hoje, passado 200 e poucos anos da guerra, a gente chega num cenário em que os povos indígenas desse Estado começam a fazer uma identidade regional de suas lutas, pelas semelhanças, né? Então, esses povos outrora eram considerados rivais entre eles, mas hoje eles já conseguem, né, um diálogo entre si. Com relação à igreja, às igrejas cristãs, né, falta muito do exemplo dos discípulos de Cristo ainda na presença junto às comunidades indígenas, né? A gente não está falando aqui de pessoas que são bandidas, criminosas e etc. Nós estamos falando de pessoas humanas, né, que tiveram seus direitos violados e violentados. São corpos que foram violentados. Então, a gente enfrenta no Mato Grosso do Sul a fome, a miséria, a desassistência do Estado e falta muito ainda, né, das nossas igrejas cristãs em se empenharem a valorizar os valores que esses povos nos oferecem. Porque o modo de vida desses povos é comprovado que é os únicos do mundo, né, dos povos indígenas, são os únicos no mundo inteiro capazes de proteger toda a vida, e não é só a da natureza, né? Nós somos os indígenas Guarani e Kaiowá costumam dizer que eles não são donos da natureza, eles são partes da natureza. Então, ainda falta muito essa presença evangélica, essa presença do exemplo de Cristo junto aos povos, ao respeito a essas pessoas, como elas são, as suas línguas, as suas tradições. Mas o Conselho Indigenista Missionário, o CEBI, né, aqui falando de igrejas católicas, né, estamos nessa região e às vezes a gente tem que enfrentar a nossa própria igreja, né? A gente também tem que enfrentar a nossa própria igreja, porque o nosso papel enquanto missionários e missionárias do CIMI, do CEBI, enfim, é de respeitar os povos indígenas e não modificá-los. E, infelizmente, as religiões cristãs, o neopentecostalismo, né, tem entrado dentro das igrejas com uma perspectiva de modificar esses povos indígenas. Eles não podem ter suas crenças, eles não podem ter seus deuses, eles não podem ter suas tradições. E isso tem levado, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, sobretudo o povo Guarani Kaiowá, que está presente nos 4 países, permanece presente nos 4 países, os Guarani, mas aqui no Mato Grosso do Sul, de 2020 para cá, a gente teve, infelizmente, né, a queima de 16 casas de rezas tradicionais. Essas casas de reza, quando a gente vai olhar individualmente, tem várias situações que podem ter motivado essa queima. Ora, dizem que é um conflito interno e tudo, mas a gente sabe o que está por trás quando uma casa de reza é queimada. É uma forma, né, de perseguir, de algum jeito, as religiões tradicionais desses povos. Então, assim, ainda estamos num caminho longo, enquanto igrejas cristãs, né, para poder conseguir entender a dimensão do que é ser uma pessoa diferente, ter costumes diferentes. Mas estamos no caminho, né? Então, como diz a música, né? Caminheiro, o caminho é caminhar, né? Então, a gente segue nessa perspectiva e nessa crença
de que sim, enquanto igrejas, enquanto cristãos, podemos partir de um princípio do respeito com o outro, com o diferente. Alguém mais gostaria de fazer uma complementação, uma pergunta? Com relação às igrejas cristãs, é, eu trabalhei com um grupo chamado GTME, que atuou no Mato Grosso por muitos anos, e o trabalho do GTME não era levar, fazer o trabalho dos indígenas, mas era auxiliá-lo nas suas lutas. Tanto que quando eles assumiram as suas lutas e as suas causas, que iam sozinhos para frente para defender os seus interesses, o GTME se afastou por entender que eles já estavam aptos a esse trabalho. E junto a esses indígenas que a gente trabalhou, também tinha a igreja, tinha as igrejas presbiteriana, metodista, luterana, anglicana e católico romano, que trabalhavam na questão de não levar a igreja, a religiosidade dos brancos para dentro da aldeia, mas aceitar sua religiosidade, respeitando sua religiosidade enquanto aldeia, enquanto povo, enquanto cidadãos indígenas. Então, eu sinto falta de ouvir essas coisas. Eu ouvindo vocês falando, me dá a impressão que houve um retrocesso. Me deu uma tristeza tão grande. Esse é o meu pensamento. Eu sou noeli, eu sou da Igreja Anglicana e sou de Caldas Novas do Goiás. Obrigada, Noeli, pelo seu comentário. Eu não diria que há um retrocesso, né? Mas eu acho que talvez falta ainda uma profundidade, aprofundar, né? Então, seria seguir, né, de onde estamos. Mas sempre nessa perspectiva, né, de que o outro, com as suas diferenças, ele não é menor, ele não é maior, ele é igual a mim, só que com as suas diferenças, né? Eu acho que aí é que está o ponto-chave, né, de ir para trás ou para frente. A gente precisa partir desse ponto, né? Se a gente já chegou neste ponto, ótimo. Se não, a gente precisa sair dele, deste ponto para frente. Que não é porque eu sou de uma religião cristã que eu tenho, né? Ou qualquer outra religião, que eu sou melhor ou que tenho um Deus maior do que o outro que acredita num Deus sol, num Deus chuva, num Deus água, enfim, né? Num espírito, nos ancestrais. Então, estamos no mesmo lugar no campo da igualdade. Por isso que é importante a gente partir do ponto que a minha religião ela só pode ser uma religião de fato quando eu partir do princípio do respeito ao outro, porque isso foi o que Jesus nos ensinou, né? Respeitar o outro, ele não modificou. É uma igualdade na diversidade. Mas, Lídia, Lídia, eu Lídia, vou fazer uma desculpa. pergunta diferente para Eu- você. Ah, O nosso tema, e eu estou gostando muito, né? O que é que essa espiritualidade indígena marcou o seu corpo? E eu estou pensando na continuidade do seu corpo, que são seus filhos. A Isis e o Ervin, é isso? Acertei? Você é missionária. Na cabeça do colonizador, a gente acha que a gente vai lá para o Pará fazer missão, né? E você vive a missão aqui em Mato Grosso do Sul. Seus filhos nascerão aqui, eu não sei, não lembro bem mais, né?
Como é que é essa relação? Como é que é o desafio de, numa sociedade não indígena, você está morando em Dourados, né? Mato Grosso do Sul, cidade racista, cidade que discrimina os povos indígenas, né? Como é que é pensar a educação dessas duas figurinhas simpáticas, suas filhas, misturando trabalho, relação familiar? Se quiser falar, não precisa, porque acho que é um desafio da gente que viveu e vive na militância, criando os filhos, né? Muitas vezes estão contra a gente, às vezes estão a favor, às vezes querem nos seguir, às vezes nos ensinam e às vezes nos questionam, né, Noeli? Como é que é isso para você? Se quiser falar, fica à vontade, tá? O Edmilson pegou, né, gente? Vocês viram. Não, mas eu acho que, assim, ser mulher é um desafio muito grande, né? Então, assim, a gente vem de uma sociedade, enquanto não indígena, em que existem papéis que ainda não estão muito claros na nossa sociedade não indígena, falando aqui do meu lugar de fala, né, enquanto não indígena. Então, ainda há sobre nós mulheres a ideia de que nós recebemos a maior carga de nossas famílias, né? Então, também comigo não é diferente, né? Mesmo eu sendo casada com um militante, com uma pessoa que acredita também nos mesmos sonhos, tem os mesmos princípios que eu tenho, né? Estamos juntos na militância há 17 anos, isso já acho que já tenho que pensar sobre isso, né? São 17 anos de militância conjunta. Então, eu não sou a missionária do Cine, muitas vezes. Eu sou a Lídia, esposa do Flávio, mãe da Isis e do Herve, né? E isso, num primeiro momento, parece, nossa, mas parece que a gente fica invisível, né? Mas quando eu vejo os meus filhos crescendo, compartilhando um biscoito, né, com uma criança indígena, recebendo uma pessoa indígena na nossa casa, acolhendo, mostrando os lugares da casa onde a pessoa precisa para executar as suas necessidades, eu me sinto muito orgulhosa. E eu só consegui chegar a isso porque eu conheci esse outro modelo de existir, né, enquanto mulher. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, vocês devem lembrar de uma época, de um caso que aconteceu que se tornou nacionalmente conhecido, onde jovens da classe média brasileira incendiaram o corpo do indígena Galdino, lá em Brasília. Vocês lembram desse caso? Eram jovens, né? E Lembra? tudo que eu fiz ao longo desses anos, a minha filha tem 13 anos e o meu filho tem. E o meu filho. Oi? Ah. O meu filho tem 9 anos e a minha filha tem 13 anos. Então, ao longo da minha trajetória, junto com as comunidades indígenas, o meu objetivo sempre foi: eu nunca gostaria que o meu filho ou a minha filha tratasse mal um indígena só pelo fato de ele ser indígena. Então, eu tenho certeza absoluta que os meus filhos respeitam, pelo menos até hoje, né, o que eu consigo enxergar, respeitam as pessoas indígenas como pessoas. E dois, o meu filho ou a minha filha nunca incendiará um indígena. Nunca. Eles podem até não se tornarem militantes, né? Que na condição de mãe e de pai, a gente também fica se perguntando se a gente gostaria que os nossos filhos fossem militantes, porque nós enfrentamos muita coisa para sermos militantes. E às vezes a gente fica pensando, nossa, parece que a gente viveu anos enxugando gelo, né? Então, quando a gente sonha o nosso filho, a gente sonha ele com um futuro, com a capacidade de independência financeira, de se organizar, de ir para o mundo, né? Então, a militância nem sempre oferece e não vai nos oferecer isso, porque a militância, ela faz a gente escolher viver na simplicidade,
né, na luta constante. Então, é desafiador, mas essas duas certezas, para mim, são valiosíssimas. Os meus filhos nunca incendiarão um indígena. Os meus filhos respeitam as pessoas indígenas como pessoas. E eu acho que isso talvez é o maior desafio da nossa sociedade, porque a gente vem numa sociedade racista, onde um índio, eu vou usar essa expressão porque é a expressão que a gente escuta constantemente, né? Então, um negro, um índio, um gay, uma lésbica, uma mulher, são seres inferiorizados, né? Então, tem os estudiosos que vão dizer que a gente tem, na nossa sociedade, a linha do ser e a linha do não ser. E essas pessoas todas a quem eu me referia antes estão na linha do não ser. Os indígenas, os negros, as mulheres, os gays, as lésbicas, os idosos, as crianças estão na linha do não ser. Então, assim, é muito desafiador, mas no primeiro momento mesmo, quando as minhas crianças eram pequenas, as mulheres indígenas eram a minha rede, porque eu sou do Pará e eu estou no Mato Grosso do Sul. Então, a única rede que eu pude contar em muitos momentos da minha vida foi com as mulheres indígenas. Então, elas também me ensinaram o que a minha mãe, se tivesse por perto, ou que as minhas irmãs, se estivessem por perto, teriam feito, me ensinaram a ser mãe, porque maternar não é uma tarefa fácil, né? E eu aprendi a ser mãe a partir do exemplo dessas mulheres. Então, assim, eu me sinto muito confortável de dizer, é um desafio, não é fácil, porque, ora, eu tenho que atender uma emergência enquanto mulher, buscar um menino na escola, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que estar numa aldeia, fazendo um trabalho, acolhendo as pessoas que estão demandando constantemente. Então, a gente precisa viver essa dualidade, né? Que é a nossa existência enquanto militantes mulheres, né? Então a gente vem para a militância com toda a carga que nós mulheres recebemos da nossa sociedade e aí dividimos isso com muito mal, uma divisão muito mal feita, inclusive, entre o nosso trabalho, a nossa militância, a nossa educação, a educação dos nossos filhos, a construção desses seres, mas com, com a esperança de que eu tenho bons exemplos para seguir, né? Então, isso me conforta. Não sei se respondi o Edmilson. Gratidão. Não, eu agradeço, porque, mas Lídia, eu vou cumprir 69 anos. O problema dos pais militantes é um problema dos filhos e dos netos. Isso é para toda a vida, né? Una cosa, yo agradezco porque cuando uno piensa en un fascismo, piensa siempre en wow, un mundo cultural, ¿no? Y vos me llevó a esa zona, ¿no? A esa zona. Y pensando el fascismo, esa zona es una de las zonas más débiles, ¿no? Y donde las ideologías nefastas pueden hacer más daño, ¿no? Porque ellos son los más débiles, aunque tienen toda una historia de resistencia que quizás no tienen otra gente da ciudad, ¿no? Y a figura da mulher é muito importante na cultura guarani, é a que guarda todo o receio. Eu conheci um sacerdote que, que foi estudar Itália, eu vou contar, eu queria contar isso, não? Y él no podía rezar en Italia, él era guaraní, porque si él no rezaba en guaraní, él no sentía rezar el Padre Nuestro ni Ave María. Él tenía tan integrado en su que rezar en latín o en italiano o en castellano, para él no era rezar, ¿no? Él tenía que rezar en guaraní, ¿no? O tema da cosmovisão, ¿no? O peso, ¿no? do indígena. Agradecido, Lidia, por tu testimonio de vida.
muito obrigada mesmo. Viu, Antônio? Sobre essa perspectiva, né, da cosmovisão de cada um desses povos. Observem que aqui, né, a gente apresentou 3 povos indígenas diferentes. E para cada um desses povos indígenas existe um ponto, as referências deles são diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa um Guarani fora do seu terroir, por isso que é tão forte a luta dos Guarani com relação ao seu terroir, porque é só neste lugar que tudo parece fazer sentido, né? Então, dentro do terroir, a partir da cosmovisão dos Guarani, por exemplo, as coisas estão todas encaixadas. A natureza tem o casal de mudas para você, tudo está encaixado. A água está no lugar certo, né? Hoje à tarde a gente até falava assim que o único lugar em que essas pessoas podem ser de fato elas é dentro do seu território tradicional, né? Então, esse indígena, esse sacerdote que você falou, ele só vai se sentir íntegro, e isso eu vou falar como paraense migrante, né, aqui em terra sul-mato-grossense, a gente só se sente íntegra e íntegro quando a gente está dentro daquilo que é referência para a gente. Então, quando eu vou ao Pará, o meu marido fala assim, por exemplo, nossa, você fica 1 hora em casa e já começa a falar um paraense. Eu falei, mas eu sou paraense a vida toda, né? Mas aquele lugar se encaixa, é tudo completa. E para os indígenas também é dessa forma, né? Um povo sem território é um povo sem todas essas suas referências, né? Eles perdem tudo. Então, qualquer lugar não tem a mesma, porque, como eu disse agora há pouco, eles se colocam na condição de filho, né? E filho não quer outra mãe. Filho só tem uma mãe, né? Pode ser criado por várias pessoas, tio, avô, o que for, mas quando a conexão é com a sua mãe, é bem diferente. Então, é assim também a cosmovisão dos, né? Então, eles acreditam nisso. Dentro do Tecorá tem lá os espíritos que estão guardando, protegendo o lugar, né? Dentro do Tecorá tem lá a erva que é importante para fazer um ritual tradicional, né? Recém a gente viu aqui os indígenas fazendo um ritual chamado, os Guarani, fazendo um ritual chamado Jerocipucu. E para a gente que vem de uma outra religião, não faz sentido nenhum para a gente o Jerocipucu. Mas o Jerocipucu significa o batismo do milho branco, onde eles vão contar para o milho branco a sua importância, a sua história, porque o milho branco vai trazer consigo o jacá, que é o espírito das plantas. Então, a roça, né, que eles chamam de coquê, por exemplo, os Guarani, ela parte do espírito do milho branco que vem para o seu território a partir do ritual tradicional. Percebe? Então, as coisas estão muito conectadas internamente. As crenças, né, deles estão muito conectadas dentro do seu território tradicional. Não vai nascer nenhuma planta se o jacairá não vier. E como é que eu, cristã, branca, vou me convencer de que isso é tão importante para os Guarani? Porque para mim não faz sentido. Mas só conhecendo as suas cosmosvisões é que a gente começa a compreender a profundidade que é essa presença no território, essa ancestralidade que está o tempo inteiro, né, tramitando junto com eles. Onde eles estiverem, eles estão, mas no Tecorá eles são, efetivamente. Né? Então, acho que só queria comentar, porque essa da cosmovisão é talvez o que faz os povos indígenas serem tão diferentes de nós, mas tão bonitos, tão inspiradores, né, nas suas relações com o que a gente não consegue compreender muitas vezes. Não faz sentido para mim, mas para eles é profundo, né?
Gente, estamos quase chegando no nosso tempo final. Alguém mais gostaria de falar? Eu gostaria Vamos lá. muito de agradecer a Lídia, de trazer toda essa vida, toda essa experiência de vida, todo esse evangelho, essa boa nova que você traz para nós, para que nós aprendamos a respeitar o outro na sua forma, no seu jeito, e aprender com essa nova forma, com esse novo jeito, que como disse você, muitas vezes tão diferente. Eu queria só colocar, quando a Lília colocava, falava do milho, falava das fontes d'água, falava da realidade, né, que é onde está o território deles, que já é preparado, que já é conduzido para trazer a vida deles, né? É aquilo que o Frei Leonardo Boff falava dos sacramentais, né? O, nós temos o sacramento, mas os sacramentais são aquilo que são específico da pessoa, da família, do grupo, e que vem para iluminar e que tem um valor infinito para a pessoa, enquanto que para outra pessoa pode não representar nada. E é isso que às vezes falta na gente, nas pessoas, de aprender a respeitar, né, todos esses valores que cada grupo tem, que cada etnia, cada pessoa traz consigo, né? Porque o que tem um valor para mim pode não ter valor nenhum para os outros, mas o importante é a gente reconhecer que ali está a vida de um grupo, de uma pessoa, de uma tribo, né, de um país, enfim. Bom, gente, então, eu quero a todos e a todas, né, que estão aqui presentes. Eu acho que esses ambientes de troca, né, a gente deveria estar sempre fazendo, porque quando a gente, já dizia Paulo Freire, né, quando a gente aprende, é porque também a gente ensinou, e vice-versa, né? Então, quando a gente ensina, a gente também aprende. Eu vejo esse espaço, né? Um espaço de troca, né? De onde nós estamos, quem somos e o que trazemos com cada um de nós, né? Então, eu acho que é muito valioso para mim esse espaço. Agradecer ao CEBI pelo convite, né? E dizer que a gente é mais uma pitadinha, né? Assim como vocês aqui são também uma pitadinha de sal, né? Nessa massa bonita que vai virando um novo mundo possível, né? Que a gente tanto acredita, que os Guarani vão chamar de o caminho da construção, né? Para chegar um dia na terra sem mal, né? O sonho guarani de chegar à terra sem mal, ele precisa ser possível para os guarani, mas também para nós que não somos guarani, porque a terra sem mal lá corre leite e mel, não é? Então, muita gratidão por esse momento e a gente segue à disposição de vocês. Um abraço forte. Muito obrigada. Boa noite. Depois dessa fala da Lídia, que dá vontade da gente continuar, né, conversando. Então, nós convidamos, né, o CEBI Mato Grosso do Sul, convida todos para o próximo dia 7 de maio, nós vamos ter uma próximo encontro, né, onde a pastora Romy Benker vai falar sobre amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Vai ser um momento muito importante e muito rico e de encontro, né? Agora, queremos agradecer a Lídia, que de uma forma tão desprendida, tão particular, nos trouxe essa riqueza das mulheres Guarani. Então, a Lídia, o nosso carinho, o nosso respeito, aprendemos muito, vamos pensar sobre tudo que ela falou, principalmente sobre esses pilares que a mulher
traz e que impregna, não só nela, mas em todos que com esses povos convivem, né? Que é a luta, a resistência. E dentro dessa resistência vem a esperança e o dom da alegria, que nós, mulheres não indígenas, mas homens também, possamos aprender a respeitar todos esses povos que convivem com a gente, né? E com os povos originários. A Lídia, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão. E aos demais, logo, logo, né, dia 24 de maio, nós encontraremos. Um abraço e uma boa noite a todos. Boa noite.